Estamos de volta com o programa Educare, hoje conversando sobre dependência digital. Você pode participar aqui conosco mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Nós vamos assistir agora um vídeo de uma pessoa que não consegue ficar desconectada. Vejam só. Bem, eu acho que o mundo digital é atrativo por causa dessa rotina corrida, atribulada que nós temos hoje em dia, e o mundo digital é uma forma da gente conseguir encontrar as pessoas que fizeram parte da nossa infância e reuni-las em um só lugar, que é o mundo digital. Eu costumo entrar na internet com frequência, tanto de manhã, tarde, noite, vejo sites de notícias, isso aí é de praxe, e consequentemente entro no Facebook. E por ali não tem período, sempre que tem alguém para conversar, postar algumas coisas, bastante tempo. Checo as minhas mensagens constantemente, mas eu tenho a desculpa também que tem contatos de trabalho, assim, então dá para dar essa desculpa para estar olhando constantemente, mas eu estou sempre olhando durante o dia. Eu sempre entro no Globo.com, no UOL e no R7, que são de notícias, para ver as diferenças, assim, tanto de uma mesma notícia, as repercussões dela, quanto para ter um leque maior de quantidade. E, consequentemente, nas redes sociais e no meu e-mail. Bem, pelo meu trabalho eu fico o dia inteiro conectado, né? Só que no meu trabalho a gente usa os sites de notícias e, claro, eu vejo notícias do meu interesse também, blogs também é algo importante, assim, para ver a repercussão, as opiniões diante das notícias. As redes sociais eu não posso usar no meu trabalho, justamente para não perder o foco, acho justo. Mas em casa, mesmo com uma rotina atribulada, trabalhando 12 horas por dia, indo na faculdade à noite, durmo mais tarde só para acessar as redes sociais. Olha, eu não lembro a última vez que eu fiquei sem conexão, porque a gente sempre usa algum método para burlar a falta de conexão num determinado computador. Eu tenho mais de um computador, às vezes acabo usando algum portátil. Mas quando eu fiquei sem conexão, que não teve como escapar, eu dei uma tranquilizada. Só dei uma escapada pelo escritório do meu tio para ver coisa de trabalho mesmo. Brincadeira, eu vi umas coisas do meu interesse também. Não, acho que eu não teria nenhum problema em ficar com um longo tempo sem internet. Já fiquei em outras ocasiões, não tive problema. Não vou pagar para ver, não vejo a necessidade para isso, mas eu acho que não teria problemas. Acho que eu fico bastante tempo conectado, vejo coisas importantes, coisas de trabalho, coisas de faculdade, mas também vejo coisas que sem importância para o meu divertimento. Acho que eu fico bastante tempo, já tomei algumas medidas para reduzir esse tempo. A principal delas foi tirar o computador do meu quarto. Eu acho que ajudou. Apesar de ficar mais tempo na sala agora do que no meu quarto, mas eu acho que isso já ajuda. Estando ali perto, ali eu sentindo mais acomodado, eu fico mais tempo. Acho que essa medida já deu uma reduzida considerável do que eu ficava antes. Eu não me considero um viciado em mundo digital, porém as pessoas à minha volta todas falam que eu sou viciado, que eu fico muito tempo. Inclusive minha rotina assim no trabalho, às vezes eu chegava meio com sono assim, aí falavam, você ficou no Facebook até tarde, né? Eu falava, é verdade. Mas é por vontade própria. Mas eu acho que se a voz do povo é a voz de Deus. Estão falando, eu acredito. Acho que de fato eu fico um pouco mais do que o necessário. Bem, vocês puderam ver aí uma pessoa que realmente está conectada o tempo todo. Mas isso quer dizer que ela é dependente, Luiz? Não necessariamente. A pessoa que é dependente, ela perde o controle do uso da internet. Então, ela tenta parar. Algumas pessoas não percebem que estão dependentes, outras percebem e tentam voltar a ter esse controle e não conseguem. E aí, como você disse, a luz se acende, é preciso se preocupar sim e é hora de procurar ajuda. E aí o sintoma aparece também quando ela não tem conexão, né? Caiu a conexão, ela já fica com mal-estar, né? Como é que ela vai fazer agora, né? Algumas pessoas, elas passam a apresentar sintomas de crise de abstinência como em outras dependências, sudorese, taquicardia, e aí já há um problema instalado. As pessoas não deveriam deixar que um problema se instalasse para procurar ajuda, mas infelizmente é a nossa cultura, não é de prevenção, é de cura quando o problema já está instalado. E muitas vezes a pessoa nem percebe, né? Por mim, às vezes você entra e vai fazer uma coisa que parece rápida, quando você vê passou 1 hora, enfim, você perde realmente a noção do tempo, porque é tão prazeroso, você não tem frustração nenhuma a não ser o tempo que demora para carregar o que você quer ver. É a frustração que você tem, né? Fora isso, é tudo muito prazeroso, então a pessoa perde a noção. E aí entra
a ação da família ou das pessoas próximas. Como que elas têm que agir para chegar nessa pessoa e falar, não, agora você não vai mais mexer no computador, você tem que desligar tudo. O que pode ser feito para ajudar essa pessoa? O ideal é colocar para a pessoa situações em que ela possa refletir sobre o que ela está fazendo. Então, mostrar, olha, hoje você se atrasou para trabalhar porque você ficou tempo demais no computador. Você percebeu isso? Né? A pessoa fala, não deu tempo de eu fazer a lição de casa, a criança. E os pais podem colocar, teria dado tempo se você tivesse ficado menos tempo conectado. No caso da criança e do adolescente, é preciso que os pais tenham uma atitude mais diretiva. Então, de tirar mesmo do computador, da frente do computador, quando o tempo acabar, o tempo combinado. Então, é 1 hora que vai poder ficar. Quando chega essa 1 hora e essa criança não sair da frente do computador, o pai e a mãe têm que tirá-la, tem que tirar o computador da frente dela. Não dá para ficar abrindo exceções, né? Porque senão realmente perde. Mais 5, mais 10. Quando ele ficou mais 1 hora, e fala, meu pai falou que era para ficar só 1 hora, mas se eu der uma chorada, se eu ficar reclamando, ele deixa mais. Então, ele já perde a moral. Né? Até porque, às vezes, é muito cômodo para os pais. Muito. Enquanto as crianças estão em frente ao computador, eles podem fazer outras coisas, assim ter um tempo como a para eles. televisão, videogame é uma babá maravilhosa, né? Muitas vezes a gente ouve na escola, né? Mas em casa ele não dá trabalho. Não dá trabalho. Ele fica o tempo todo ou no computador, ou no videogame, ou na televisão, fazendo o que quer. Aí chega na escola que ele tem que cumprir regras, tem que conviver com as outras crianças, com os outros adolescentes. Aí realmente vai mostrar quem é de verdade, né? A própria pessoa tem dificuldade de perceber se ela está dependente ou não. Quantas vezes as pessoas falam pra gente, olha, você está estressada? E a gente fala, não tô. Não fala que eu estou estressada. Está sim, mas é muito mais fácil do outro perceber o que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo, do que nós mesmos. E muitas vezes a pessoa tenta se controlar e ela não consegue. A gente pode fazer combinado com a gente mesmo? Pode. Quando a gente percebe, puxa vida, hoje, olha, me atrasei para tal compromisso porque fiquei tempo demais no computador. Não, eu vou entrar só de manhã e só à tarde. Final de semana eu não vejo e-mail, porque se for coisa de trabalho eu vou acabar respondendo para adiantar o expediente. Dá para fazer? Dá para fazer. Precisa tomar cuidado para conseguir cumprir. Né? Eu, por exemplo, tento não acessar a internet depois das 10 da noite, porque a hora que eu olho no relógio já passou da hora de dormir. Acaba prejudicando o sono e a qualidade do sono, porque não é só pelo tempo que a gente passa conectado, porque passou da hora de dormir. Tem uma estimulação cerebral. Então, a gente fica mais agitado quando a gente vê TV, quando a gente usa o computador, e isso não é saudável. Faz parte da higiene do sono nós tomarmos alguns cuidados, como tentar não pensar em coisas preocupantes à noite, um pouco antes de dormir, tentar não assistir televisão deitado na cama. Né? E aí o uso do computador faz parte da higiene do sono também. Olha aí, quem gosta de ficar até tarde, fala, não, antes de dormir eu fico um pouquinho, aí quando você vê é 1 hora da manhã, 2 horas da manhã e por aí vai, né? Tratamento, Luíse, já tem tratamento médico para pessoas com dependência digital? Sim, muitas vezes já tem um quadro de ansiedade ou de depressão instalado. Às vezes ela é a causa ou consequência. Então, sempre é preciso procurar a ajuda de um profissional. Com o Dr. Google, as pessoas procuram na internet e tentam muitas vezes se tratar sozinho. Mas isso nem sempre funciona, só adia e piora o problema. Então, é preciso consultar sim o profissional, principalmente o psicólogo e o psiquiatra, né? E entender o que está levando essa pessoa a passar tanto tempo na frente do computador. Será que ela está usando a internet como uma forma de aliviar a tensão, as frustrações? Ela não está saindo, tendo uma atividade de lazer e passa muito tempo no computador para compensar? Né? Ou, como eu falei anteriormente, a pessoa sente que ela não vai ser socialmente aceita, que ela não é boa o suficiente para conseguir se inserir num grupo de amigos. Então, precisa sim de ajuda. O medicamento, ele muitas vezes é necessário, mas ele não alcança a causa. Então,
como o caso de uma autoestima baixa, e aí acaba instalando um quadro de depressão. É preciso um antidepressivo, um medicamento, mas também é imprescindível a psicoterapia, para ela se perceber melhor e criar novos recursos mais saudáveis para resolver o problema, para diminuir o sofrimento, porque senão a pessoa acaba criando um outro problema ao invés de resolver o problema vai anterior. agravando, né? Exatamente. Porque aí ela não consegue nem ter recursos internos para poder sair disso. Quer dizer, está tão prazeroso aqui, né? Eu com a telinha. E muitas vezes até essa questão de achar que sou só eu e a telinha também não é real, porque muitas vezes a pessoa, nessas de viver muito no computador, acaba até se expondo demais do que deveria, né? E aí cria um outro problema, que é lidar, principalmente, eu vejo jovens com fotografias, até adultos, né? A gente vê muitas situações, até nos noticiários, né? As pessoas acham que estão ali numa privacidade, né? Mas é uma invasão de privacidade permitida, porque as próprias pessoas colocam situações do dia a dia delas e depois não querem que comitem. Então, é mais uma coisa que elas acabam criando de problema em relação ao virtual, né? Dá uma abertura para isso. Então, o ser humano, ele tem uma dificuldade de lidar com a solidão. E através do computador, do telefone, principalmente, que é muito fácil, a pessoa está no trânsito, ela pega o telefone, o celular e já se conecta com as pessoas através de comentários. Né? Uhum. É uma forma de se expor o tempo todo e de sentir que ela não está sozinha. Né? Ela está compartilhando tudo o que ela está fazendo com outras pessoas. E isso é perigoso. As pessoas parecem que perdem o filtro com o tempo, usando muito a internet e se expondo. Não pensa para escrever. Então, a pessoa precisa se observar. Será que eu estou passando muito tempo no computador? O que as pessoas estão dizendo para mim ao redor? Estão dizendo demais que eu preciso diminuir esse uso? Será que não está na hora de escutar os outros? Eu preciso realmente postar isso que eu estou pensando em postar ou não? Tem uma série de coisas que as pessoas precisam parar para pensar. Bom, eu conversei aqui com a Luísa Garé, psicóloga. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Luísa e quiser entrar em contato, saber um pouco mais sobre o tema, pode acessar o site www.luizigaré.com.br e pode entrar em contato através do telefone 99271-8892. Luísa, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você que esteve conosco. Nos vemos no próximo Educare. Até lá.